Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Este vídeo não tem a intenção de responder a uma pergunta específica, mas acaba respondendo muitos que me perguntam como que é feito esse trabalho, quando começou, como foi desenvolvido, etc. Bem, em junho de 2008 foi publicado o primeiro episódio em texto de O Evangelho em 3 Minutos. Aí no dia 21 de junho de 2008 foi ao ar o primeiro vídeo. Então, portanto, hoje, ou agora, enquanto eu faço esse vídeo, enquanto eu escrevi o texto que eu leio nesse vídeo, 10 anos se passaram. E Deus usou esse instrumento para levar muitos a conhecer que a salvação é por graça, por meio da fé, e não por boas obras, frequência a uma igreja, perseverança, conduta, etc. A reação de ódio vinda de religiosos carolas e legalistas, e às vezes que é até maior do que a de céticos pagãos e ateus, me levou a fechar a área de comentários dessa série O Evangelho em 3 Minutos. Ela foi aberta, os vídeos tinham comentários no começo, mas eu fechei, porque era muita gritaria, muita bobagem, muito xingamento que as pessoas colocavam ali. Já o site O Que Respondi já existia há muito tempo em modo texto, porque era uma coleção de respostas que vem até dos anos 80, que eu fazia por cartas para as pessoas, antes da internet até. Mas os vídeos só começaram a ser publicados muitos anos depois, em julho de 2014. O interesse por esse canal, O Que Respondi, que é mais polêmico porque ele responde perguntas em grande parte de pessoas presas a sistemas religiosos, ultrapassou em muito o interesse pelo Evangelho em 3 Minutos. Nesse período, o canal de vídeos, até a data agora em que eu estou gravando, o canal de vídeos do O Que Respondi tinha atingido 34 milhões e 500 mil visualizações, com 206 mil e tantos inscritos, que é um número bem maior do que as quase 11 mil visualizações e 44 mil inscritos do canal 3 Minutos, no YouTube. Mas esse canal de perguntas e respostas, O Que Respondi, também acaba sendo evangelístico, porque ele é mais dirigido a levar o evangelho aos que se denominam cristãos. E que nunca tiveram a certeza da sua salvação, por causa dos erros do pentecostalismo, do catolicismo e de outras doutrinas contrárias à graça. E eu deixo aqui a minha gratidão a Deus por ter sustentado esse trabalho durante esses 10 anos agora, que é do Evangelho em 3 Minutos, e também do Que Respondi, embora mais recente, e também por ter sustentado a mim, porque tudo isso é feito de graça, né? Não é cobrado nada. Apesar da oposição que sempre existiu à apresentação clara da graça de Deus, e também a oposição da minha própria carne, e também de homens, e às vezes até de irmãos em Cristo, e obviamente, como não podia faltar, da oposição de demônios, né? A gente sabe que onde a Bíblia for aberta, a palavra de Deus for pregada, tem demônios lá querendo parar tudo. Eu tenho aprendido que nós estamos diante de uma geração que não sabe ou não gosta de ler. Eu sempre recebo mensagens agora com dúvidas, pedindo para eu responder em vídeo. E tudo indica que a pessoa não irá ler se eu responder em texto. Mas poucos sabem que eu não costumo responder em vídeo. Eu respondo em texto e, se eu achar a pergunta relevante, só depois eu gravo em vídeo. Um lote de perguntas e respostas que eu pego um dia e gravo seguidas em vídeo. Um, dois, três, teste. Como Deus pode perdoar alguém como eu? Você está aí. Todo bom estúdio tem um making of, né? Quando faz alguma grande obra cinematográfica, existe aquele vídeo, aquele filme dos bastidores. Então agora você está vendo os bastidores não muito profissionais do Evangelho em 3 Minutos, da TV Barbante e também do Que Respondi. É tudo gravado nesse estúdio aqui do grupo Mário Persona. Vamos em frente. Como Deus pode perdoar alguém como eu?
Você escreveu dizendo que se considera um pecador tão grande que está até mesmo fora de qualquer possibilidade de perdão. Você diz... A minha experiência nos últimos anos com texto, vídeo e áudio me ajudou bastante a entender esse comportamento e procurar chegar com a palavra de Deus onde as pessoas estão. E entenda que por onde, muito mais do que um lugar físico. Onde é a condição em que elas estão. E uma novidade agora que eu tenho aprendido é que muitos da nova geração não têm nem mesmo uma conta de e-mail. Eles perguntam pelas redes sociais e eu tenho que responder ou pelas redes sociais ou mandar um link para eles ouvirem a resposta em algum vídeo, porque usam apenas celular e se inscrevem em redes sociais com celular, não mais com conta de e-mail. O e-mail também está agora tomando um caminho que eu nunca imaginei que iria tomar. Eu pensei que todo mundo teria e-mail. Anos antes de lançar os sites O Que Respondi, em 2005, e o Evangelho em 3 Minutos em 2008, 2005 O Que Respondi era apenas em texto, eu já mantinha o Histórias de Verdade, que é um site primeiro que eu fiz, e que tinha, inclusive, chegou a ter, no começo, os seus textos em áudio, em português e inglês. Eu gravava em português, um irmão da América do Norte gravava em inglês, e eu colocava em áudio. Mas eu fiz uma bobagem, que eu hospedei esses arquivos de áudio num provedor gratuito na China, em Hong Kong. E quando a China tomou Hong Kong de volta, Hong Kong voltou a ser da China e não mais um protetorado independente da Inglaterra, da Grã-Bretanha, esses arquivos meus de evangelismo desapareceram do provedor lá em Hong Kong. E aí que eu fui descobrir que eu tinha formatado o meu computador e não tinha backup de todos aqueles arquivos de áudio. Então agora ficou sem áudio esse site Histórias de Verdade. Mas houve um momento na minha vida de grande fraqueza, de grande estresse, porque eu fiquei olhando muito para as ondas e o vento, mais do que eu deveria olhar para Cristo, e eu cheguei ao ponto de decidir tirar da tomada aquele site, que era o Evangelho em 3 Minutos, e jogar tudo para o alto, deixar tudo para lá. Mas felizmente Deus me sustentou nessas horas mais difíceis da minha vida, e tem me sustentado até aqui, e eu sei que me sustentará. Parodiando o que Paulo escreveu, ainda que numa escala infinitamente menor, em tudo fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos nos consolou. 2 Coríntios 7, de 5 a 6. O tempo e as experiências difíceis ajudaram a entender melhor o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. Eu também agradeço a todos os queridos piratinhas do bem, sim, irmãos e irmãs de minha rede de leitores e espectadores, que têm de forma sistemática e incansável copiado, replicado, multiplicado todo esse material diretamente nas redes sociais ou imprimindo, gravando em CDs, DVDs e pendrives para distribuir nas ruas, nas escolas, em todo lugar, a fim de que a palavra possa chegar aos mais remotos rincões do planeta. Nesse exato momento, muitos caminhoneiros estão viajando pelas estradas do Brasil, escutando em pendrive o Evangelho em 3 Minutos. Eu recebo sempre testemunhos assim. Nas estatísticas eu consigo ver o número de países onde tem alguém lendo ou assistindo vídeos ou escutando os áudios. Isso anima muito a continuar. Países que eu nunca imaginei que o Evangelho chegaria lá, e alguns até onde o Evangelho é proibido, como países árabes, que deve ter lá alguém que fala português e está lá escutando também essas mensagens. Anos antes de debutar no meio virtual, eu já trazia experiência em mídia impressa, tendo sido um dos dinossauros da internet no Brasil, também mídia eletrônica. O meu primeiro livro, publicado em 2001, tratava da bolha da internet e tinha por título Crônicas de uma Internet de Verão. A experiência em comunicação com novas mídias, na época, me levou, no início do século XXI, a ser convidado para lecionar em um MBA da Uninove, da Universidade Uninove, e ali os meus alunos eram profissionais de TI, que conheciam muito mais de tecnologia de redes e internet do que eu.
mas que lhes faltava conhecer o potencial de comunicação e marketing e comportamento que a internet tinha introduzido, porque isso era novo. Rede é uma coisa antiga, mas esse comportamento em rede é novo. Desde cedo eu aprendi que é praticamente impossível se aferrar às velhas noções de direitos autorais se você quiser que a sua mensagem seja ouvida neste universo ainda desconhecido para alguns. Meus vídeos, meus áudios, meus livros sobre o Evangelho são todos livres. Qualquer um pode copiar e distribuir da maneira que quiser. Eu aprendi isso também, como aprendi nas 2 ou 3 aulas de judô que a minha mãe me obrigava a ir quando eu era criança. Eu aprendi que o segredo do judô e também de outras coisas estaria em usar a força e impulso do oponente para dar o seu golpe. E não exercer força contrária para barrar o seu oponente. Não. E você tem um oponente enorme hoje, que é a rede, a internet. E você não tem como lutar contra. Você vai ter que aprender uma maneira de usá-la para os seus objetivos. Existia uma internet no tempo dos apóstolos, caso você não saiba. Sim, não era eletrônica, era uma rede. Uma rede de estradas construída pelos romanos para transportar exércitos, prisioneiros e mantimentos para os exércitos na invasão do mundo, no controle do mundo. Era uma rede. E quem usou essa rede de maneira imensa foram os discípulos de Cristo, os apóstolos, os primeiros cristãos que espalharam o cristianismo por todo o mundo de então, o mundo romano, usando a rede de estradas, a internet romana. Numa newsletter de negócios que eu lancei na virada do milênio e que ultrapassou os 10 mil assinantes, eu colocava essa mensagem na parte que normalmente vai o copyright, os direitos autorais. Eu colocava o seguinte: informação livre. Copie, imprima, distribua, envie por e-mail, carta, fax, rádio e TV, ou até pombo correio. Os direitos permanecem com o autor. Mantenha o texto e os créditos na íntegra. Essa é a visão que eu tenho de compartilhar informação na internet. Porque se você não tiver essa visão, a sua informação vai ser compartilhada de qualquer maneira e você não tem como segurar. Nos primeiros vídeos do Evangelho em 3 minutos, eu ainda me preocupava que o meu material pudesse ser utilizado de maneira errada, ou então para ser corrompido, ou então para ser associado junto com a minha imagem a alguma igreja ou religião evangélica, ou então que alguém passasse a vender o meu material, ou usar o meu material para angariar doações, tipo assim, aparecer lá, compre esse CD, vai ser muito abençoado, ajuda a igreja. Eu tinha medo disso. Por isso eu colocava um aviso no final de cada vídeo, dizendo que era permitido copiar e compartilhar, mas era proibido vender ou exibir em igrejas, rádio e TV. Sabe o que aconteceu? O aviso só servia para inibir os sinceros que me escreviam perguntando se eles podiam mandar para um amigo aquele vídeo. Eles ficavam receosos de compartilhar até com amigos, pensavam que estavam transgredindo alguma coisa. Mas o aviso não teve qualquer efeito nos desonestos, que usavam ou vendiam de qualquer jeito, com proibição ou sem proibição. Mesmo assim, eu dou graças a Deus, porque a palavra de Deus foi espalhada de forma justa ou injusta. E eu acabei retirando aquele aviso depois de receber mensagens como a de um que se converteu depois de comprar um DVD num camelô. E outro do Rio Grande do Sul que ouviu uma mensagem numa rádio comunitária. Eu proibia que divulgassem rádios, né? Mas ele ouviu e Deus abençoou a sua palavra ali. Outra coisa que eu agradeço a Deus foi Ele ter me dado uma profissão de palestrante empresarial que permite que eu tenha muito tempo livre para trabalhar nessa obra e também obtenha meu sustento, já que todo esse trabalho é gratuito. Se eu precisasse bater cartão de manhã à tarde, provavelmente não teria esse tempo todo, embora eu saiba que muitos irmãos e irmãs que trabalham em emprego regular, cumprindo horários, ainda encontram tempo para se dedicar ao Senhor e à sua obra. Deus sabe muito bem onde Ele coloca cada um dos seus, e se Ele coloca alguém num lugar, Ele vai ter também algo para essa pessoa fazer ali. A minha experiência com evangelização, ela remonta à internet. Ela começou em 1979, quando eu, recém-convertido, escrevi e desenhei uma série de folhetos evangelísticos em formato de quadrinhos. Eles chegaram a ser impressos até por um irmão que tinha acesso a uma gráfica,
E foram distribuídos em pequena quantidade, foram uns pacotinhos só de folhetos que ele conseguiu fazer para mim. Eu não guardei, infelizmente não guardei nenhum daqueles folhetos, mas se o Senhor guardou algum deles no coração de alguém, isso é o que importa. Você encontra mais sobre essa minha experiência com comunicação impressa num outro artigo publicado no meu site, O que Respondi, que tem o título Mídia Impressa ou Eletrônica, qual é a melhor? E para encerrar, enquanto eu agradeço aos que têm orado por esse trabalho, 3 versículos me vêm à mente. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Isso está em 2 Samuel 23:5, ou seja, nem sempre a nossa vida pode ser tomada como exemplo de fidelidade, mas ainda assim Deus tem um propósito para cada um de nós. Outro versículo é esse: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. E eu posso repetir isso também, que até aqui me ajudou o Senhor. E outro versículo, finalmente, é: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Salmo 126, versículo 3. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.